acontecer essa semana. É provável que haja um afastamento por até 180 dias. Que a gente realmente tenha... você tem que apertar. Então, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, versos 8 a 16. Êxodo 17, 8 a 16. O bonitão Lucas já pode soltar a tela já, para o pessoal já ficar ligado no tema da mensagem. Eu falei da Dilma antes, né? E agora o tema da mensagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos em guerra. É guerra espiritual, tá ok, gente? Cuidado aí. Não confundir. Êxodo 17, 8 a 16. Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Ur subiram ao alto da colina. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso pegaram uma pedra e puseram-na debaixo dele para que se sentasse. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeová Nissi, e disse: porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Eu optei, amados, em separar no capítulo 17 em duas mensagens, porque por mais que estejamos falando na mesma direção, e na mensagem passada eu disse que a nossa confiança no Senhor não pode ser condicionada ao suprimento imediato de nossas necessidades. O povo estava com necessidade de água e questionava ao Senhor, questionava a Moisés de que alguma coisa deveria ser feita. Deixa eu só fazer aqui um comentário de que, a partir do capítulo 16, nós temos o suprimento de necessidades assim, muito básicas do ser humano. No capítulo 16, o povo reclama da falta de pão, falta de carne. E daí, então, o Senhor abastece. De manhã, maná. À tarde, codornizes. Então, uma dieta celestial, preparada para o povo, divinamente preparada para o povo. E no capítulo 17, versos de 1 a 7, o povo estava com falta de água. Então nós temos o suprimento da necessidade de carne, de pão e de água. E agora nós temos uma outra necessidade, que é a questão da segurança. Israel não havia ainda entrado em guerra. Israel não tinha experiência, usando uma expressão assim que me veio à mente, não tinha expertise em guerra. Nunca Israel tinha entrado numa guerra. Não havia nenhum exército. E Deus ali resolve intervir de maneira milagrosa, sobrenatural, dizendo que ele era o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Daí que a grande ideia, o Lucas dando um clique dessa passagem é: Deus é a nossa bandeira erguida, que aponta a sua vitória contra os nossos inimigos. Dá para a gente dizer juntos? Vamos lá? Deus é a nossa... E é importante você entender que aponta a sua vitória, o S maiúsculo é para dar uma ênfase, é a vitória dele, é ele quem vence. É ele quem vence. Então, separando esse texto em duas porções, nós temos a primeira porção, Israel em guerra, o imperativo da cooperação. O povo está em Refidim. Refidim era um lugar
onde inicialmente não havia água para o povo beber. Mas o interessante, amados, é de que o nome Refidim significa lugar para descansar. O nome do lugar era extremamente sugestivo, mas na perspectiva humana, me parece que era um engano. Mas Deus queria que o povo estivesse em Refidim. E ali, depois de uma intervenção sobrenatural, você que esteve na minha mensagem passada, no capítulo 17, ainda dos versos 1 a 7, o Senhor fez um milagre ali. Moisés bate na rocha e dela sai água, e o povo é descedentado, o povo mata a sua sede, se satisfaz. E o Senhor faz uma pergunta: será que o Senhor, eu estou ou não no meio de vocês? Vocês se lembram que eu trabalhei com esse tema: o Senhor está ou não no meio de nós? Mas aparentemente, amados, depois desse tempo de vitória, depois desse tempo de milagre, agora o povo está em guerra. E versículo 8 vai dizer que os amalequitas vieram e atacaram Israel justamente em Refidim. Na maioria das vezes, o lugar do seu milagre vai ser o lugar da sua luta também. Na maioria das vezes, não dá tempo nem de comemorar. É igual quando o jogo de futebol está muito bom, que o time vai, comemora e tal, e depois logo vem o gol de empate. É assim. A vida não é generosa para ninguém. Refidim era o lugar do milagre, e agora era o lugar da batalha. E aparecem então os amalequitas. Quem são os amalequitas? Os amalequitas eram uma tribo, um grupo de nômades ferozes, vorazes mesmo. Eram como se fossem os beduínos de hoje, aqueles moradores do deserto. Uma curiosidade bíblica, que tem tudo a ver com a proposta também do meu livro, eles eram descendentes de Esaú, aparentados com o povo de Deus. Deuteronômio 25, 18 vai dizer: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. 18. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então, Deuteronômio é um registro de que os amalequitas, mesmo sendo ferozes e vorazes, eram covardes também, porque atacaram o povo de Deus na retaguarda, atacando todos os fracos que iam atrás. E quando o povo estava cansado e afadigado, os amalequitas apareceram para fazer um estrago dentre o povo. Nós temos aqui os amalequitas vindo e atacando Israel, pegando Israel de surpresa. E a narrativa prossegue no versículo 9, dizendo que Moisés então chama Josué. Nesse tempo, Josué já começa a ser treinado, já começa a ser mentoreado de perto, acompanhado. E Moisés diz a Josué: escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Gente, que estratégia é essa? Moisés chama Josué e fala: Josué, pega alguns homens aí. Eles não tinham nem exército. Monta aí, pega umas espadas, alguma coisa assim, e vai para o campo de batalha. E eu, Arão e Ur, já eram senhores de idade, juntamente com Moisés, nós vamos subir ao alto da colina. E nós vamos subir com a vara de Deus na mão. A vara de Deus aqui representa o poder de Deus. É a mesma vara que se transformou em cobra lá no Egito, que engoliu outras cobras. É a mesma vara que foi usada na separação das águas do Mar Vermelho. Essa vara acompanhava a Moisés como símbolo do poder de Deus. Não havia nada mágico na vara. Era um símbolo apenas, mas que representava uma fé no sobrenatural. Por que Moisés resolve, junto com Arão e Ur, irem para a colina? Eu concordo com a maioria dos comentaristas que aqui nós temos em vista, em voga, o poder da intercessão. Diante de uma grande guerra tem que haver oração. E oração e cooperação. Porque aí os versículos 11 e 12 são interessantes. Eu vou fazer a leitura na NVI. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele
para que nela se assentasse. E Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Trata-se de uma batalha espiritual, amados. O fato, tem gente que fala o seguinte: as mãos levantadas eram um sinal de que a batalha deveria continuar. Não, as mãos levantadas eram assim: Senhor, o Senhor está no meio do seu povo. Essa guerra humanamente é impossível vencer. Nós não temos um exército, nós temos aqui um grupelho, nós temos uma gentalha, nós temos um grupo, uma trupe. Senhor, dá vitória ao seu povo. Só que as mãos de Moisés se cansaram, gente, porque as mãos dos líderes também cansam. Experimenta ficar de mãos levantadas durante... Você consegue ficar alguns minutos? As mãos se cansavam, então Arão e Hur tiveram a ideia de colocar uma pedra, Moisés se assenta e um fica segurando a outra mão, outra. E vamos cooperar, vamos orar juntos. Um comentarista vai dizer o seguinte: a batalha que Israel enfrentou contra esse inimigo possuía um significado típico em relação a toda a futura história de Israel. Israel não conquistaria apenas pela espada, só alcançaria a vitória pelo poder de Deus, que viria do alto por meio da oração. O povo de Deus estava já acostumado, amados, estava se acostumando a crer em Deus, a depender de Deus, a confiar em Deus. Nos nossos dias, amados, não é diferente também. O salmista vai dizer: ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos vieram contra nós, seríamos despedaçados. Nós escapamos como que um laço, como um pássaro foge de sua armadilha. Oh, Senhor! Eu gostei de pensar da questão de orar com as mãos levantadas, não é? Tem gente que é mais tradicional, mais conservador e não gosta. Mas a Bíblia diz que a gente deve orar também com as mãos levantadas. Eu poderia citar tantos textos, mas eu vou ficar só em Salmos e do Novo Testamento, em 1 Timóteo. Salmo 28, 2. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Salmo 63, 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 134, 2. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. E do Novo Testamento, para a gente falar, isso é coisa do Antigo Testamento, o Novo Testamento mudou, não. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ah, Deus só ouve oração se tiver de mãos levantadas. Não é isso que eu estou dizendo. E se tiver de joelhos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é de que há um simbolismo forte, bíblico, divino mesmo, de levantar as mãos. Quem levanta as mãos está se rendendo, gente. Está dizendo: Senhor, há uma oração hebraica, judia, que diz o seguinte: Senhor, as minhas mãos estão vazias. Tudo o que eu preciso vem das tuas mãos, Senhor. Para quê? A gente tem que aprender, amados, a depender do Senhor em todo o tempo. Israel em guerra. E agora? O que o povo vai fazer? A estratégia é simples. Enquanto tem uma equipe guerreando, a outra equipe está intercedendo. Só que as mãos do líder se cansam. Então houve uma cooperação, um empenho, uma participação de todos. Olhe para mim, meu querido e minha querida, eu sei que nós vamos ter outras aplicações aqui juntos, mas eu não posso deixar escapar isso. Você não vai vencer a guerra sozinho. Você precisa ter a humildade de reconhecer que cada um tem a sua parte na batalha. O que eu aprendo nesse texto é isso. Tem homens fortes para enfrentar o corpo a corpo na batalha. Mas tem de haver aqueles que levantam as mãos dos líderes em oração, em intercessão. Não existe isso. Eu fico muito chateado quando eu vejo que a oração fica assim, como que uma brincadeira.
Às vezes a gente está numa reunião de pastores, de denominação e tudo, e fala assim, pois é, o pessoal está atrasado para começar o culto, vamos começar a orar então? Começa aí a orar. Como se a oração fosse para encher o programa. Gente, experimenta parar de orar para ver o que vai acontecer na sua vida. Para de orar pelo seu filho para ver. Para de orar pelo seu casamento. O pastor Léo falou aqui da quinta 10, gente. Você está de pé porque tem alguém aqui de joelho. Você não tem a dúvida disso. Nós temos pessoas que estão voltando para o convívio da igreja, porque nós clamamos aqui. Para de orar. Um professor meu do seminário falava o seguinte: pare de orar e as coincidências deixarão de acontecer. Porque tem gente que fala o seguinte: caramba, que coincidência, orei e aconteceu. Coincidência? Para de orar. A estratégia de guerra, gente, precisa ser dupla. É campo de batalha física e campo de batalha espiritual. Isso se funde. Essas duas dimensões, preste atenção, se fundem, se entrelaçam. A segunda porção, grande Lucas. Israel em guerra, o imperativo do memorial. Versículo 13 vai dizer que Josué derrota ao fio da espada Amaleque, o seu povo. E o hebraico para derrotar é desbaratar, prostrar. Não sobrou ninguém. Foi coincidência, né? Poxa vida, Moisés estava orando e por coincidência, no versículo 13, gente, Israel, Josué desbarata o inimigo. Meu Deus do céu. O povo estava orando. Líderes estavam orando. O Senhor fez a causa acontecer, a vitória. E o versículo-chave é o versículo 14. Na NVI eu vou ler também. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Repita essa palavra comigo, por favor, memorial. Na tradição bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, mas no Novo também, vou estar expondo isso. Essa questão do memorial é muito forte. Memorial. Quando o povo de Israel sai do Egito, qual memorial foi estabelecido? Naquela noite em que o anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus, evitando que o primogênito dessas casas fossem mortos. Qual o nome desse memorial, dessa festa? Páscoa. E há um texto de Êxodo que fala o seguinte: quando seus filhos perguntarem, estão ligados? Quando seus filhos perguntarem por que a gente celebra essa Páscoa, conta a história de que numa noite, lá no Egito, o Senhor mandou um anjo que matou todos os primogênitos da casa dos egípcios, mas na casa dos hebreus, todos eles tinham que matar um cordeiro, pegar o seu sangue, colocar na porta e o anjo passava por cima. A tradição hebraica é muito de memorial. Quando o povo atravessa o Rio Jordão, eles tiveram que pegar 12 pedras e fazer um memorial. Gente, há quem diga que uma mãe judia conta, ou contava, e ainda conta, né, a mesma história para o seu filho cerca de 1000 vezes. Por isso que a tradição oral entre os hebreus é muito forte. Toda a riqueza cultural dos judeus de hoje sem sombra de dúvida, em sua grande porcentagem, é devido à tradição oral, porque eles não têm muitos escritos. Mas eles contavam. No Novo Testamento nós temos Jesus, na véspera de sua crucificação, estabelecendo um memorial entre o povo, entre o seu povo, seus discípulos. Esse memorial chamou-se Ceia do Senhor. Então nós temos aqui o texto que fala que o Senhor disse a Moisés: escreve para memorial num livro. Pode ser esse livro aqui ou algum outro livro. Registra. Josué, confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Então, versículo 15, Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeová Nissi,
que significa o Senhor é a minha bandeira. E disse o Senhor, versículo 16, porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Nós precisamos dos nossos memoriais. Você tem um diário de oração? Você tem uma nota, um arquivo no computador que você guarda, escreve, registra as intervenções do Senhor na sua história? O grande problema, amados, do crente, da modernidade, é que nós nos esquecemos com muita facilidade aquilo que o Senhor já fez. Por isso nós nos desesperamos. Nós pegamos um laudo médico e nos desesperamos. Eu devo estar com uma doença muito incrível, meu Deus do céu. Mas nós nos esquecemos que o Senhor nos curou recentemente em um momento muito pior. Nós estamos sempre reclamando, murmurando, porque nós não fazemos memoriais das intervenções do Senhor. Então, palavra de Deus para você, escreve num livro. Deixa bem guardado, gravado no coração. Aqui, amados, o Senhor se revela como Jeová Nissi. E é interessante que aqui não se faz nenhuma referência à vara de Deus, mas se faz referência ao próprio Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Não era a vara de Moisés que era a bandeira, era o próprio Senhor, o capitão, o libertador do povo. Eu entendo, amados, como R. Wisby, um comentarista, que a grande vitória de Israel aqui envolve 3 elementos. Primeiro, o poder de Deus no céu. Segundo, a habilidade de Josué e do exército no campo de batalha. E terceiro, a intercessão de Moisés, Arão e Ur no alto do monte. Tudo isso está combinado. Isso serviu como memorial. Guarde no coração, querido, aquilo que o Senhor já fez na sua história. Não faça como alguns, o Diego está no meu coração e creio que isso não vai acontecer com ele. Que quando está no hospital, gente, vira crente, hein? Vira crente de primeira. Senhor, na cadeia também, me tira dessa situação, Senhor, que eu vou louvar o teu nome, Senhor, eu vou louvar o teu nome. Está com dívida, fala, Senhor, se eu pagar todas as minhas contas, eu vou ser fiel no dízimo, na oferta, que o Senhor nem imagina, Senhor. Vou sustentar aquela obra, vou pagar pedreiro, vou comprar a ferragem toda que o pastor está desesperado querendo comprar. Mas depois se esquece. Fica bom? Volta a andar. E vai andar para onde? Para longe dos caminhos do Senhor. Estou falando uma besteira, gente? Hã? As pessoas se esquecem. Por isso que a ceia do Senhor é um memorial que deve ser celebrado todo mês. Por quê, Alexandre? Porque a gente se esquece. A gente se esquece. Rick Warren disse uma frase que eu nunca me esqueci. Não se esqueça nas trevas aquilo que o Senhor lhe mostrou na luz. Porque quando você está em trevas, sem revelação de Deus, sabe quando Eli estava em pecado, seus filhos também, e a palavra de Deus diz, 1 Samuel 3, se não me engano, não havia revelação de Deus, a lâmpada do Senhor estava apagada. E tem hora que é assim. Que o Senhor parece que não está falando nada. Usando uma expressão de Deuteronômio, parece que os céus são de bronze. E a gente ora e a oração não sobe. Mas é nesse momento, olha para mim, que você precisa dos seus memoriais. Por exemplo, você que foi curado de uma doença, guarda o laudo. Guarda o laudo do antes e o depois, para você lembrar que Deus curou seu câncer. Deus curou você da úlcera, daquela gastrite. Guarda a foto do acidente que você sofreu, que o carro estava todo amassado. Aí quando você começa a reclamar, cheio de mimimi, de não sei o quê, que Deus me esqueceu. Deus... Vai lá no celular e confira a foto. Vai lá. Eu estava aqui nesse carro. O carro se amassou. Perda total. Deu PT no carro. Perda total. Não foi direto não, foi verdade mesmo. E aqui eu estou vivo.
Quando você começar a reclamar que o seu filho está rebelde, lembra de quando ele veio do hospital doente. E que você levou a igreja toda a orar pelo sujeito. E ao invés de ficar amaldiçoando seu filho, abençoa ele o tempo todo. Não se esqueça. Tenha como memorial. Olha para mim. Eu não sei o que você vai fazer de memorial. Eu sei da história de um pastor que tinha um prego na mesa de trabalho dele, do tamanho do prego que Jesus foi crucificado. Era um memorial para ele. Toda vez que ele achava que estava sofrendo, ele olhava para o prego. É prego grande. Hein? Jesus sofreu bastante. Cada um tem sua história, gente. Cada um tem sua história. Quando o diabo vir lembrar a você acerca do seu passado, lembre a ele do futuro dele. Porque no seu passado você foi liberto. Sangue de Cristo lhe purificou de todo pecado. Você é um perdoado. Não deixa Satanás ficar lhe culpando. Tem um memorial, gente. Guarde a Bíblia que você se converteu com ela. Deixa o versículo do texto que Deus falou com você gravado, riscado. Para você, quando tiver dúvida, vai lá. Pega o certificado de batismo e coloca no quadro. Eu sou batizado. Caramba, não posso fazer isso, eu sou batizado, cara. Tem uma igreja que adotou uma estratégia meio radical, mas quando tem um membro que se afasta do culto, como tem alguns aqui, de vez em quando se afastam, o pastor manda as fotos do batismo para o endereço dele. Aí o cara recebe a carta, Igreja Batista e tal, abre o envelope das fotos do batismo. E embaixo o pastor escreve, do you remember? Você se lembra? Você se lembra? Você se lembra? A gente se esquece. Tem que ter um memorial. Jeová Nissi. Todas as vezes, amados, que o povo lembrava do Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Com aquela vitória, se não fosse o Senhor, não dava não. Jeová Nissi. Até hoje, quando eu ouço aquela música, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Eu me lembro do Peru, batendo aquela laje terrível lá em Arequipa. Eu falava, Senhor, a música primeira que eu cantava não era essa. Eu cantava aquela outra. As minhas forças já estão indo embora. Mas eu aprendi que o Senhor, aquilo que parecia impossível. Há uma história. Tem um memorial. Amados, eu não sei como você vai receber essa história, esse princípio que eu aprendo nesse texto, mas nós precisamos das lutas, porque elas nos amadurecem, nos experimentam, nos ajudam a contrabalancear aquilo que a gente recebe de bênçãos. Porque muitas vezes nós estamos seguros, acomodados demais em Refidim. Lugar para descansar, Refidim. A gente pensa o seguinte, poxa, o Senhor aqui está dando água e rocha, cara. Não vou sair daqui de jeito nenhum, cara. Eu estou aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Refidim, já é. Deus vai e manda o Amalequita para lá. Os Amalequitas para lá. E eles vão e guerreiam. Para quê? Para o povo prosseguir. Tem hora que você precisa entender, amado e amada, que esse não é o nosso lugar de descanso. Essa não é a nossa Refidim. Nós estamos de passagem. E olha para mim, se você entender por bem, amém. Se não entender, Deus vai mandar um monte de amalequita para você. Para você aprender a orar. Para buscar a Deus. Por isso que Samuel Zuberman, missionário entre países islâmicos, tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, a oração é a academia de ginástica da alma. Tem hora que você está meio sedentário. Começa a orar. Aplicações, já como eu apliquei tanto, mas eu acho que ainda tem mais alguma coisa para a gente aí, não tem, Lucas? Cuidado! Sempre depois de um tempo de provisão e de milagres, você entrará em alguma guerra. Sempre.
Quando que Elias ficou com deprê e foi para a caverna? Depois que ele havia vencido 450 profetas de Baal. Vitória. Veio a depressão. Quando que Jesus foi tentado? Depois que ele foi batizado, viu os céus abertos, o Espírito Santo como uma pomba. Eis que é meu filho amado e que tem o grande prazer. Esse cuidado. Sempre depois de um tempo de provisão e de milagres, você entrará em alguma guerra. Por isso que quando a coisa está muito boa, celebre. Pô, está saindo água na rocha, pastor. Eu oro, acontece. A ligação está direta. 0800. Deus está mandando bênção. Então fica o seguinte, se prepara que a luta vai vir. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Repita comigo, mesmas aflições. É sempre assim. Você não está isento de ser afligido. Segunda aplicação, amados. Guarde em sua mente e em seu coração as intervenções do Senhor na sua história. Não se esqueça do que o Senhor já fez. Eu já falei muito sobre isso, só vou citar o texto. Mais um texto. Lamentações 3, 21 a 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Guarda. Não se esqueça do que o Senhor já fez. Não se esqueça. Olha, amado, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Olha para mim, Ele tirou da lama do pecado, cara. Você era morto nos nossos delitos, dos seus delitos e pecados. Hoje você está enfrentando uma luta, mas é passageira, cara. Você é filho de Deus. Não se esqueça. Outra aplicação. Nós temos de zelar pelos nossos pastores, afinal de contas, eles se cansam. Eu fico pensando Moisés como um pastor hoje. Eu estou falando em causa própria, mas se eu não ensinar vocês, quem é que vai ensinar? Os pastores se cansam também. A gente às vezes tenta levantar, carregar a igreja e fazer as coisas acontecerem, mas a gente se cansa também. Na quinta-feira eu disse que na sexta de manhã eu precisaria entrar em audiência com o Senhor. Marquei, peguei o protocolo, tudo direitinho, que eu precisava me encontrar com ele. No outro dia eu recebi uma mensagem de uma irmãzinha de Deus, dizendo o seguinte: estou orando pelo Senhor. E Deus falou, eu precisava ouvir, era um princípio que eu precisava resgatar na minha vida. Os pastores se cansam. Então, olhe para mim, por favor. Vez por outra, se você vê que as minhas mãos estão quase se abaixando, me ajuda aí. Levanta uma mão, outra, outro, e vamos fazer um revezamento. Porque enquanto Moisés tinha suas mãos levantadas, o povo de Israel, quando as mãos de Moisés se rebaixavam, o povo de Israel perdia. Então zele pelos pastores. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. Valorizem seus pastores. Orem pelos seus pastores. É difícil, gente. Eu não quero parodiar o que o mundo fala, mas tem uma frase assim, né? Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu, né? Coloca no meu lugar. Coloca no meu lugar. Não é fácil, não é fácil. Então,
Os pastores se cansam. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Lucas, um clique. Jesus, o nosso sumo pastor, ele sim, nunca se cansa. Você pode dizer amém? Pode dizer aleluia? As mãos de Jesus, elas não se cansam. Hebreus 7, 22 a 25 diz: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus nunca se cansa. Você pode confiar. É o anjo de Israel. O Salmo 121, versículo lá ao final. O anjo do Senhor, ele não cansa, ele não dorme, nem cochila. Ele sim. Confie em Jesus. Creia que ele vai estar garantindo a vitória na sua vida. Creia que a mão dele, o profeta Isaías vai dizer: eis que o braço do Senhor não está encolhido a ponto que não possa salvar. Nem os nossos ouvidos surdos, ensurdecidos a ponto de não poder ouvir. Jesus está ligado na sua causa. Jesus está atento à sua dor. Aquele pedido que você está fazendo à sua alma, até sem palavras, porque na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração, como diria John Bunyan. Você está ali clamando ao Senhor em silêncio, porque não tem nem mais voz. Você está aí como Ana, diante de Eli, em Siló, mexendo com os lábios. E mesmo Eli, um experimentado sacerdote, dizendo: essa mulher está bêbada. E a mulher chega, Ana, cheia de autoridade, Espírito Santo de Deus, diz: não tenha sua filha como filha de Belial, como endemoniada. Eu não estou bêbada, homem de Deus. É o que a minha alma está amargurada. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste da sua família. Jesus não desiste daquilo que é causa que você tem apresentado para ele. Ele não se cansa. Os pastores se cansam. E precisam de apoio. Mas o nosso sumo pastor não se cansa. Não se fatiga. E por fim, nós aprendemos que precisamos aprender que a nossa vitória nas guerras que travamos, aprendamos isso. Não está em nossas estratégias, mas no Senhor. O nosso Jeová Nissi. Porque que estratégia de guerra mais michuruca, hein? Josué, reúna aí uns homens aí e vão para o campo. E eu, Arão e Ur, nós vamos subir na colina. Que estratégia, hein? Mas o Senhor deu a vitória. Jeová Nissi, a bandeira de guerra. Quando o homem foi à lua, a bandeira dos Estados Unidos foi colocada ali. A bandeira, quando um país, na Segunda Guerra, conquistou ou reconquistou seu território, no caso os franceses, em relação aos alemães, a Polônia também, a bandeira desses países foram estabelecidas. Ao contrário, também é verdadeiro, né? Quando um país invade um outro, pega a sua bandeira, estabelece ali. A bandeira, então, dentre tantos simbolismos, é uma marca de poderosos. Por isso que os irmãos militares que estão aqui vão concordar comigo, quando a bandeira está começando a ficar meio que rasgada, ou ela precisa ser resguardada, dobrada. Existe um jeito de dobrar bandeira oficial. Quem viajou comigo para o Haiti foi um rapaz que era milico, e nós levamos bandeira do Brasil, e um gaiato foi pegar a bandeira e dobrou de qualquer jeito. Não! Não! Eu aprendi quando serviu. Aí pegou a bandeira. Tem um jeito de dobrar. Os irmãos militares, cadê os militares? Faltaram tudo hoje. Ah, não, meu irmão Ramos está ali. Não tem Ramos. Amém? Tem que dobrar de um jeito aqui, depois o outro aqui, outro jeito aqui, outro jeito aqui, outro jeito aqui. Prestar continência. A bandeira. Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Nós temos o dever, amados, de deixar também bem fixo, bem fixado, a nossa bandeira. Jeová Nissi.
É por meio da igreja que Deus se revela ao mundo como Jeová Nissi, a nossa bandeira. Nós precisamos deixar marcas de testemunho neste mundo. Você tem deixado, aonde você tem andado e passado, essa bandeira erguida? Lembrando aqui a ideia central, Lucas. Deus é a nossa bandeira erguida, que aponta a sua vitória contra os nossos inimigos. Vai chegar um momento, amados, se é que já não chegou. Olhe para mim, que você vai olhar para a sua situação, vai dizer: caramba, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, é a minha garantia de vitória contra os meus inimigos. Não dá para continuar. Olha para mim, sem Deus não dá. Uns confiam em outros, hein? Mas nós, a transmissão do nome do Senhor. Nossa bandeira é o Senhor. Se não for por Ele, nós não conseguiremos derrotar os nossos amalequitas. Não dá. Não abra mão do Senhor, porque Ele não vai abrir mão nunca de você. Abaixa a cabeça e diga: Senhor, eu só tenho o Senhor. Só tenho o Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja em Refidim. Não lugar de descanso, como diz o nome, mas Refidim no sentido de campo de batalha. E os amalequitas podem ser doenças, enfermidades, divórcio, desobediência dos filhos, morte da esperança, valores esmigalhados. Amalequitas. Você está sem estratégia. Sua estratégia é o Senhor. Dúvidas, angústias da alma, cansaços. Amados, quanta gente cansada no nosso meio. Quantas vezes nós estamos desapontados. Os nossos filhos nos desapontam. Hoje é dia das mães, amados, mas quanta mãe só tem motivos para chorar. Tudo que sonharam para os seus filhos não aconteceu. Nada. Quantos filhos estão aqui nessa noite e diga: Deus, eu vou comemorar. Como que eu vou viver? Você não tem a família que deseja. Você não tem o trabalho que deseja. Você vai dormir à base de calmante. Você não tem amigos. Seus sonhos estão sendo minorados, derrotados. Nós precisamos do Senhor. Ele o Senhor. Somente Ele. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, intervém em meu favor. Jeová Nissi, tenha misericórdia da minha vida. Ore silenciosamente, com as suas mãos erguidas diante do Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Senhor, eu preciso orar mais, buscar mais a Deus. Eu creio no poder das mãos que se levantam.
Eu creio no poder da oração. Sua família está um caos. Ora ao Senhor. Vou levar meus Levante-se, igreja. problemas pra Você quer levar seus problemas para Deus, entregar para Ele tudo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, galeria. Aqui, vem. 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 abençoar minha família, minha casa, meus irmãos.